No vídeo de hoje nós vamos começar a falar sobre conjuntos numéricos, tá? Então a gente vai falar sobre os conjuntos dos números naturais, os dos inteiros, os dos racionais, os dos reais e assim por diante. Hoje a gente vai se dedicar a falar um pouco sobre os naturais. Então, o que é que são os números naturais? Números naturais eu posso definir de uma maneira mais intuitiva da seguinte forma: são números que são usados para fazer o seguinte. Pode ser para fazer alguma contagem, pode ser para ordenar objetos, certo? Ou pode ser para rotular objetos, certo? Em que situação que a gente faz alguma contagem e usa números naturais? Então, por exemplo, imagina que a gente tenha 61 alunos em uma turma. 61 é o número de alunos que tem lá. Então, eu fiz uma contagem de todos os alunos que estavam lá e vi que tem 61. 61 é um número natural. Eu fiz alguma contagem de alguma coisa, tá certo? Na, no parque da minha cidade tem 29 árvores. Então, 29 é um resultado de alguma contagem que eu fiz, tá certo? Então, eu saí contando objetos. Sempre que eu faço isso, eu tenho números naturais. Tá? O resultado disso dá um número natural. Eu também posso fazer isso para ordenar objetos. Como assim? Então, digamos que eu ó, participei de uma prova de atletismo e fiquei em oitavo lugar, certo? Então, oitavo lugar, eu estou na posição 8. Na posição 8. 8 é um número natural. Se eu fiquei na posição 1, se eu fiquei se eu fui logo em primeiro lugar, um também é um número natural. Qualquer número que eu use para fazer alguma ordenação de objetos vai ser um número natural. E finalmente, o que é que eu quero dizer quando eu falo que eu uso números naturais para rotular objetos? Então, digamos que eu moro no apartamento 801. 801 é um número que eu estou usando para rotular aquele apartamento. 801 é um número natural. Outro exemplo, digamos que eu moro na rua X, número 202. 202 é um número natural, que eu estou usando esse número para descrever, de alguma forma, o prédio, tá certo? Ele também é usado, por exemplo, para dizer quem é que é o RG de alguma pessoa. Digamos que o meu RG é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número aí é um número natural. Ele foi usado para me rotular, certo? A partir do meu RG. Mesma coisa com o CPF, o CEP da minha residência, por exemplo, tá? Então veja que usar outros tipos de números para fazer essas coisas não faz muito sentido. Por exemplo, digamos que eu diga que na minha estante eu tenho 11,5 livros. Faz sentido dizer isso? Não. Faz sentido dizer que eu tenho menos 8 livros na minha estante? Também não faz sentido. Tá? Só faz sentido se for um número natural. Então você já entenda isso aí. Para fazer qualquer contagem, só vai fazer sentido se for natural. Mesma coisa com ordenações. Digamos que eu diga que eu participei de alguma corrida e terminei na posição menos 2. Não faz sentido. Terminei na posição 1,6. Não faz sentido. Terminei na posição raiz de 2. Não faz sentido também, tá? Então, ordenações só fazem sentido com números naturais. Mesma coisa para a gente rotular objetos. Ninguém, ninguém mora no apartamento 16,75. Isso não existe. Ninguém mora em alguma casa que fica no número raiz de 5, no número pi, por exemplo. Isso não faz sentido. Então, só faz sentido fazer qualquer uma dessas coisas aqui, contagens, ordenar e para rotular, só faz sentido com números naturais. A notação que a gente usa para os naturais é essa aqui, é um n com mais uma barrinha aqui do lado,
Então, quais que seriam os números naturais, né? Seriam números positivos e inteiros, já adiantando um pouco do que a gente vai falar em outros vídeos, certo? Depois. Então, esse seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Tá certo? Esses são os números naturais. Tem muita discussão entre diversos autores se zero é considerado como número natural ou não. Porque, vê, para zero faz sentido algumas coisas aqui e para outras não. Por exemplo, eu posso fazer alguma contagem e o resultado ser zero. Posso, por exemplo, eu posso sair procurando quantos passarinhos tem em algum jardim e ver que não tinha nenhum. Então, nessa contagem deu zero. Então, faz sentido. Agora, faz sentido eu usar zero em alguma ordenação? Faz sentido participar de alguma corrida e terminar na posição zero? Não, não faz sentido. Então, ó, nessa definição que eu dei de números naturais, o zero faz sentido com algumas coisas, mas não faz sentido em outras. Portanto, existem autores que não consideram zero como natural e outros que consideram zero como natural, tá? Então, nesses vídeos, aqui nesse canal, para mim, zero é natural. Então, sempre que eu quiser me referir aos naturais sem envolver o zero, eu vou falar sobre esse conjunto aqui, ó. Naturais, asterisco. Colocar esse asterisco exclui o zero. Então, começa em um, certo? Então, é todo mundo menos o zero. Na notação de conjuntos que a gente já tinha trabalhado, isso aqui seria os naturais em geral, tirando o zero, certo? É tudo que é natural, mas que não é zero. Então, é todo mundo desse conjunto aqui, com exceção do zero. Então, é do um em diante, tá? Os números naturais, eles surgiram muito com a evolução do homem primitivo. Foi um surgimento natural até, daí até o nome que esse conjunto recebe. No início de um dia, por exemplo, um pastor colocava é, alguma pedrinha dentro de um saco para cada ovelha que saía do rebanho. E no final do dia, ele retirava uma pedrinha para cada ovelha que voltava. Então, com isso, ele conseguia fazer uma associação da quantidade de ovelhas que ele tinha com a quantidade de pedrinhas que ele tinha retirado ou colocado e sabia se ele tinha terminado com uma quantidade de ovelhas menor do que ele tinha começado, certo? Então, daí surgiu a ideia de número. Ele tinha uma ovelha, então correspondia a uma pedrinha, por exemplo. Inclusive, o nome cálculo que a gente usa hoje em dia vem daí, porque, porque no latim a palavra cálculo vem de pedra. E hoje em dia a gente até usa isso ainda, né? Por exemplo, cálculo renal significa o quê? Significa que tem uma pedra lá nos rins, tá? Isso mostra como essa ideia de número natural é uma ideia bastante natural, daí o nome. Esse é outro motivo para que alguns autores não consideram o zero como natural. Por quê? Porque o zero ele só foi a ideia, né, de zero, a ideia da ausência, só foi inventada muito tempo depois de quando de quando a ideia desses outros números aqui foi criada. Só foi criada muito tempo depois, tá? Então, a ideia do zero não é tão natural assim quanto a ideia dos outros números. Por exemplo, se um pastor não tinha nenhuma ovelha, ele não ia dizer que ele tinha zero ovelhas. Simplesmente não ia contar, né? Ele não ia contar ao invés de dizer, ah, eu tenho zero ovelhas. Não. Isso não fazia sentido na cabeça dele, tá certo? Então, a ideia do zero surgiu muito depois, mas devido à importância que essa invenção teve, por quê? Por conta dessa invenção, a gente pode representar os números desse jeito aqui, por exemplo, com um sistema decimal, que facilitou muito para se fazer operações, contas. Você imagina fazer os tipos de operações de multiplicação que a gente tem que fazer hoje, só que com algarismos romanos.
ia ser muito mais difícil, né? Não que seja fácil hoje em dia, mas ia ser muito pior, tá certo? Então, esse vídeo aqui é uma introdução sobre o conjunto dos números naturais, tá certo? A partir das próximas aulas, a gente expande essas ideias falando sobre outros tipos de conjuntos numéricos, os inteiros, os racionais e os reais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.